Oi, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu converso com vocês sobre o livro A Última Noite de José Wilker, do André Balaio. Então, vem comigo. Pessoal, estou devendo minhas opiniões sobre esse livro há muito tempo, eu sei. Já começo pedindo desculpas por não aparecer aqui tão frequentemente, mas vocês que me acompanham sabem como anda a minha vida. Estou fazendo milhares de coisas, graças a Deus. Mas finalmente consegui vir aqui e vou gravar para vocês as minhas opiniões sobre esse livro. Já começo avisando que este é um livro de ficção, ok? Não é baseado em fatos e não é o relato real sobre a última noite do ator José Wilker. É um nome, é uma ficção criada então pelo André Balaio. E para começar, eu vou contar um pouquinho sobre o André, né? O André Balaio, olha a cara dele aqui, esse cara super simpático. Ele é um escritor pernambucano que eu conheço pessoalmente dos lançamentos, do trabalho dele, e eu o acompanho, pessoal, há 20 anos. Eu mesma fiquei pasma quando eu parei para pensar, caramba, conheço o André faz 20 anos. Desde quando eu vim morar no Recife, que eu acompanho o Recife Assombrado. Hoje o André, eu acredito que ele não faça mais parte desse grupo do Recife Assombrado, mas ele ficou durante muitos anos. Porque hoje em dia ele mora no Rio. Então aqui a gente tem essa informação, né? Mas ele é daqui. E aqui, então, ele fez parte do Recife Assombrado, publicou algumas coisas sob este selo, vamos dizer assim, a Perna Cabeluda, sabe? Ele tratava muito de lendas que já existiam aqui em Pernambuco e ele recontava, lançou quadrinhos. Infelizmente, eu não tenho esse material aqui, mas eu vou dar um jeito de deixar aparecendo por aqui as capinhas dos livros que o André fez parte, né, como escritor, como editor, não sei nem falar, gente. Então, me desculpe, André, se você estiver assistindo. E hoje em dia, então, ele mora no Rio, mas, interessantemente, este livro aqui ele escreveu ainda aqui em Recife. Então, ele é jornalista, escreveu várias coisas. O último livro antes desse aqui foi o Quebranto, saiu pela editora Patuá em 2018, foi vencedor de vários prêmios, tem aqui, bem legal, ó, Mala Assombro, Assovios na Mata, muito legal, gente. Tá, a Rasteira da Perna Cabeluda, da editora Bagaço, ela é uma editora daqui, eu adoro. E este conto, né, A Última Noite de José Wilker, foi um dos vencedores do prêmio Biblioteca Digital na Biblioteca Pública do Paraná. E, bom, esse é o mínimo que eu posso falar para vocês sobre o André. Eu conheço ele pessoalmente dos lançamentos, né? Inclusive, fui ao lançamento aqui de Recife deste livro. Olha aí a nossa foto. Foi um lançamento super agradável. O livro já tinha sido lançado anteriormente no Brasil, acho que em maio, junho, por aí. Mas só agora, em novembro, que ele conseguiu vir lançar aqui em Pernambuco. Foi muito agradável, foi um café, um bar, e a gente ficou naquela área externa, foi um negócio bem legal. E ali ele convidou algumas pessoas para debater um pouco, né, claro, sobre o livro dele e sobre a literatura fantástica. Então, sim, A Última Noite de José Wilker, ele está naquele chapéuzão do fantástico, da literatura fantástica. Por que eu falo chapéuzão? Porque a literatura fantástica pura e simples, se é possível chamar a literatura fantástica de simples, assim como concebida pelo Todorov, ela acabou, né? Ela foi muito significativa ali no final do século XIX, e naquela fase, sim, ela teve seu ápice e ali mesmo ela acabou. Então, hoje em dia, a gente tem, claro, autores que vão criar histórias muito baseadas naquele conceito. Existe, claro, assim, quando a gente fala acabou, é porque ela estava naquele ápice, né? Existem, sim, textos atuais que a gente pode chamar de fantástico, mas a gente hoje em dia chama o fantástico como um modo. Então, por isso que eu chamo de chapéu. Dentro desse chapéu, a gente tem aspectos do fantástico. E este livro aqui, que não contém apenas esta história do título, contém várias histórias, ele tem essas nuances do fantástico, essas nuances insólitas, estranhas, infamiliares, não é? Então, ele é um livro de contos, sendo A Última Noite de José Wilker o conto mais longo.
Ele é bem legal, gente. Olha, é um livro bem bonito da editora Casos e Letras. É isso mesmo? Casos? Não, Caos e Letras, desculpa, editora Caos e Letras. Caos e Letras. Ah, não, o nome dessa editora por si só já é um baita nome legal, né? Tem essa capa belíssima, é no Rio, né? Dá pra ver. E ele tá com papel super agradável. Como sempre, eu não sei falar o nome do papel, sei que é um papel bege, gostoso de pegar. É um livro de brochura. Eu adoro livro brochura, porque a gente pode manusear bem, né? Eu que sou uma pessoa que eu leio com um braço só, assim, uma mão só. É muito importante que o livro seja assim. Composto, portanto, de contos que vão passear aí pelo fantástico. Então, no lançamento que a gente teve aqui em Recife, ele trouxe pessoas para debaterem o fantástico. Foi bem interessante, porque, assim como eu estava dizendo, né, o fantástico lá no século XIX, ele era todo fantástico. E Todorov, né? Na concepção de Todorov, o fantástico, além de outras coisas, porque só isso dá um vídeo de, sei lá, umas 10 horas. Mas, além de outras coisas, o fantástico, ele tem aquela oscilação, tanto do personagem quanto nossa. Então, a gente lendo qualquer conto fantástico, a gente fica sempre oscilando. A gente não sabe, assim como o personagem normalmente em primeira pessoa, não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe se ele está louco, a gente não sabe se ele está dormindo e sonhando. A gente não sabe se aquilo é real mesmo, se a gente tem que confiar naquilo que o autor está falando. A gente fica o tempo todo querendo entender o que está acontecendo e não necessariamente a gente vai entender. Não necessariamente não, eu acho que a gente não vai entender ao final. Então, claro que cada um vai dar a sua interpretação, muitas pessoas não gostam, né, desse final aberto. Eu adoro finais abertos, como a gente hoje em dia costuma chamar. Mas é essa oscilação. Inclusive, teve um convidado, a gente não lembra o nome de ninguém. Teve um convidado que falou assim, que uma professora disse para ele que, ao final do conto fantástico, o personagem ou está louco ou está morto. Acho que é, não sei se... Ele deu dois finais, sabe? E não, de jeito nenhum, o fantástico, ele te limita a dois finais, seja louco, seja morto, seja sonhando, de maneira alguma. Não há final para o fantástico, nem para o personagem, nem para a gente. A gente termina assim e fala, não entendi. Será que foi isso? Eu entendi, então que foi isso. Não, pode ter sido aquilo. Esse é o fantástico. Ele te deixa embasbacado. Ele te deixa assim, sem saída. Ele é diferente do estranho, como era traduzido no tempo que eu estudei sobre isso. Hoje em dia é o infamiliar, né? O infamiliar, ou o estranho, ou um uncanny, ou um heimlich, ele tem uma explicação. Então você passa por toda aquela oscilação, mas no final tem uma explicação. Por exemplo, todos os meus alunos chegam atrasados. Todos os meus alunos, todos os dias. A aula começa às 7h30, mas eles sempre chegam a partir das 7h32. Hoje, esses alunos chegaram às 7h29. E eu fico assim, que fenômeno fantástico foi esse? Será que eu estou dormindo? Será que meu relógio quebrou? Será que eles erraram a hora? Porque todos chegaram às 7h29. Então, no fantástico, eu não saberia. Mas no infamiliar, eu descubro que ontem eu tinha dito, olha, quem não chegar na hora vai perder ponto. Ah, então existe uma explicação plausível para o heimlich, o infamiliar. Ele está escondido lá, está escondido em algum lugar. Mas a gente encontra essa explicação, seria o estranho. E o maravilhoso é quando a gente aceita, seria, sei lá, contos de fadas, não, é porque contos de fadas já é uma outra coisa, mas, sei lá, um Harry Potter. A gente aceita, é a segunda vez que eu falo de Harry Potter nesse canal, sendo que eu nunca li Harry Potter, minha gente. Mas a gente aceita como um mundo fantástico mesmo, um mundo incrível, um mundo maravilhoso. Então tá tudo certo. Então é um mundo onde as pessoas têm poderes mágicos, é um mundo onde as pessoas voam, é um mundo assim. E a gente tá lendo a história aí, tá, isso não existe não, mas aqui nesse mundo ele existe. E o fantástico a gente não sabe de nada. Então, eu não posso dizer que o livro do André Balaio, assim como tantos outros livros que a gente vem lendo, mais ou menos com essas nuances, eles sejam fantásticos puros? Não, eles não são. Mas eles estão nesse chapeuzão, sabe? A gente fica sempre querendo entender, a gente fica querendo
achar que a gente não está entendendo muito bem, ou está, ou querendo dar uma explicação. Uma coisa insólita, não é? E todos esses contos aqui presentes são assim. Então, olha, deixa eu ler o nome dos contos para não falar bobagem, né? Vamos lá. O primeiro conto chama-se Exposição. Aqui em Recife tem um evento muito antigo. Todos os anos existe uma exposição de animais. E fica... Gente, qual é o nome do local? Centro de Exposição de Animais? As pessoas conhecem. Falam, lá onde tem exposição de animais. As pessoas sabem, né? Então, tem exposição de animais de fazenda. Então, tem vacas, tem bois, tem bodes, tem carneiros, tem pônei. Tem esses animais, assim, várias cidades do Brasil tem esse tipo de exposição. E essa história foi uma das mais legais, assim, eu fiquei, nossa, cara, que história legal essa da exposição. Essa tem um final bem fantástico, eu achei. Eu fiquei assim, caramba, porque se passa hoje em dia, né, hoje em dia, essa exposição existe em 2022, 2023, e o final, ele é assim, cara, então será que foi isso? Será que não foi? Achei muito legal essa história. Aí tem uma história chamada Gabriel. É a do Fuscão Preto? Não. Ai, gente, qual é essa história? Eu esqueci. Esqueci qual é essa história. Eu vou dar uma olhada para não terminar esse vídeo sem saber, sem dizer para vocês o que é. Tem a história Ruas e Rodas. Ah, essa é muito divertida. Ô, Cris, você não tá falando que é fantástica, é insólito? Nada impede que ela seja divertida, gente. Ruas e Rodas tem a ver com Fuscão Preto. Inclusive, tem trechos da letra do Fuscão Preto. Quem aí é década de 80 vai se lembrar. Muito, muito legal. Adorei demais essa história. Acho que é justamente aquele trechinho da música. Me disseram que ela foi vista com outro no Fuscão Preto pela cidade rodar. Eu achei muito divertido. O arremate é sobre um sujeito que ele precisa procurar como é que chama? Um alfaiate. Então ele vai num prédio lá onde tem um alfaiate e tem toda uma explicação, assim, ela é uma narrativa bem... sabe, você vai entrando naquela narrativa, assim, você meio que vai flutuando, sabe? Você vai se questionando. O que está acontecendo? Aí ele vai parar lá no alfaiate, e o alfaiate tem fotos, né, nas paredes, e tem algumas fotos de um time de futebol, acho que é o Botafogo. E aí ele começa a conversar com o alfaiate sobre aquele time de futebol, e eu acho tão legal, que eu já também contei aqui pra vocês que eu tenho aquela situação chamada de a fantasia. Então, algumas descrições eu leio, eu não consigo imaginar o que seja, assim. Eu tô lendo, tá, legal, então tem isto, que massa, né? Tem um quadro na parede. E eu não consigo realmente visualizar mentalmente o que seja aquilo. Mas ele diz exatamente qual é o time do Botafogo e quem estava sentado, quem estava agachado à direita, quem estava em pé à esquerda, esse tipo de coisa. É foto de time. E isso me possibilita ir, por exemplo, no Google e procurar. Então eu consigo visualizar bem o que ele estava descrevendo. E aí eu vou parar de contar por aqui, porque senão é um baita spoiler, é uma história razoavelmente curta. E aí sim a gente chega na última noite de José Wilker. Gente, só esse título já me deixou assim, com muita vontade de comprar esse livro. Queria comprar esse livro de qualquer maneira, porque era do André, que eu conheço, porque eu adorava o José Wilker, sabe? Tem uma coisa que eu sempre falei para o meu marido, que não tem aquele filme Quero Ser John Malkovich, todo mundo quer ser John Malkovich. E eu assisti aquele filme desde a primeira vez e falei, poxa, se esse filme fosse com o José Wilker, ia ser muito melhor, cara. Porque eu acho que todo mundo quer ser José Wilker na minha cabeça, tá? Deixa a minha cabeça. Eu era muito fã, assim, vou dizer fã, tá? Eu era apreciadora do trabalho de José Wilker. E do que se trata essa história? Então, o André, ele escreveu essa história ainda vivendo aqui em Recife. E a história ela tem duas fases. Uma fase no Recife e uma fase no Rio. E quando eu li, eu imaginei que ele escreveu uma fase no Recife e escreveu uma fase no Rio. E não, ele escreveu muito antes de ter ido lá para o Rio. E ele falou pra gente lá no lançamento que as ruas do Recife e de Olinda, né, ele conseguiu descrever, claro, porque ele conhecia. E as ruas do Rio ele procurou no Google Maps, gente. Claro, né? Com o Google nas mãos a gente faz tudo. Então pesquisem autores, se tiver algum autor aí,
faça esse tipo de pesquisa, pô, porque ficou muito realístico. E aí ele falou que quando ele chegou no Rio, que ele foi procurar esses lugares, ele viu que não tinha errado, porque afinal de contas ele tinha visto, né, na internet, do jeito que era, então ele não precisou inventar muitas coisas. E aí se trata de um sujeito que ele ficou sabendo da morte do José Wilker, que ele ficou, assim, a gente conhece bem esse sujeito, ele é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele é um professor de sociologia. Eu conheço tantos professores de sociologia, meu marido fez sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Eu até perguntei, você conhece o professor tal? Mas é um professor fictício, né? Mas poderia ser muita gente. E aí esse cara tá passando por um momento meio conturbado na vida dele, e é quando o José Wilker falece. E aí isso é fato, né? Quando o José Wilker faleceu, que foi uma coisa muito surpreendente, as pessoas levaram um susto porque ele não estava doente, ele não era assim tão idoso. Ele foi a um restaurante com a sua namorada na época, né? Ele tomou determinada bebida, ele voltou para casa e aí foi dormir e morreu. E isso, todos esses detalhes saíram no jornal. E aí o André, quando leu, ele pensou, poxa, eu já tenho uma história aqui, já tenho um mote para desenvolver uma história fantástica a partir disso. E foi justamente o que ele fez. Então ele criou esse professor aí da universidade, está passando por um momento X da vida dele aqui em Pernambuco. E esse professor, quando lê justamente essa reportagem sobre o falecimento do ator José Wilker, ele resolve... Eu não sei nem se ele resolve, sabe? Porque nessa parte é bem fantástica mesmo. Ele vai querer saber o que foi que aconteceu. Isso não é spoiler, tá? Isso tá em todos os lançamentos aí. Ele vai querer saber e ele vai querer meio que reproduzir os passos do José Wilker, baseado então nessa reportagem. E as coisas que vão acontecendo são bastante insólitas, são bastante fantásticas, são bem divertidas e são muito bem desenhadas, muito bem descritas. E a gente se sente... Eu acho tão legal ler alguma coisa de um local que eu conheço. Eu adoro. Talvez seja pela a fantasia, né? Então, quando eu li, por exemplo, um dos contos que eu li do André é sobre o Boca de Ouro, que é uma lenda que tem aqui, não só em Pernambuco, tem em alguns outros estados. E aí ele vai descrevendo o Boca de Ouro passando por determinadas ruas que eu passo todos os dias. Então isso para mim é muito legal. Então quando ele também descreve as ruas do Recife de Olinda, os locais que ele vai para ver coisas que eu não vou dizer, aproxima muito a gente como leitor, sabe, da história que ele está querendo construir. Foi tão interessante que lá no debate do lançamento, teve uma hora que o André falou assim, nossa, da maneira como vocês estão falando, né, os convidados, eu vou sair daqui achando que eu sou um escritor realista. É porque, justamente, na minha interpretação, hoje a gente não tem mais aquele fantástico tipo o Homem de Areia, sabe, o Hoffman, que o cara tá, assim, tudo em volta é misterioso, tudo em volta é uma boneca que anda, é um olho, é uma areia, é um homem de areia, tudo em volta é fantástico. Hoje em dia não, a gente tem elementos fantásticos, a gente tem um modo fantástico inserido na realidade, né? Isso também não é a vida? E aí ele coloca então esses elementos, aí o cara vai pro Rio, então tem uma parte boa que se passa no Rio, e o final, claro que eu não vou contar, mas é muito satisfatório, sabe? Então eu precisava muito vir aqui. Hoje que eu tive assim 15 minutos de folga para vir contar. Esse livro está aqui guardado há 2 meses para eu vir conversar com vocês a respeito. Fica aí a dica para que vocês leiam A Última Noite, de José Wilker, de André Balaio. É um livro divertidíssimo, vocês vão ler com bastante... fluidez, é um livro fluido, gostoso. O próprio autor falou que ele está se sentindo como um autor mais completo, que ele olha assim, ele meio que se sente bem com o autor que ele se tornou, com frases mais bem elaboradas, mais longas, ideias mais bem desenvolvidas, e eu concordo muito. E gente, é muito, muito divertido, mesmo. Aí eu fiquei devendo para vocês a história do Gabriel, né? Deixa eu ver se eu... Passando o olho aqui, eu lembro rapidinho, filho... Dona Marta...
gente, eu não consigo lembrar. Eu acho que eu vou colocar aqui no comentário algumas... Ah, tá, é uma história bem curtinha. Ah, eu vou falar mesmo, uma história bem curtinha. Nossa, essa história é muito legal, gente. Muito legal. Eu não vou contar. Não posso contar porque ela é bem curta. Ela é curtíssima. Ela vai da página 37 à página 44. E tem a ver com fanatismo. Tem a ver com fanatismo religioso. Só isso. Fica a dica então pra vocês. Ah, eu posso terminar esse vídeo sem mostrar os meus autógrafos, olha. Autografado e reautografado. Olha só, olha. Tenho 2 autógrafos. Um que veio quando eu comprei. E vocês podem procurar o André no Instagram. Se tiverem interesse, podem comprar também diretamente com ele. Vem autografado assim como veio pra mim. Ah, eu vi a resenha lá no canal, leio tudo que gosto e fiquei interessado. Escreve também pra mim uma mensagem, com certeza ele vai escrever, vai mandar com todo carinho. E eu tenho 2 assinaturas, tá? Porque uma veio dos Correios e a outra eu peguei pessoalmente. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Olha, eu prometo que eu volto em breve, tá? Volto em breve porque eu tô devendo muita coisa pra vocês. Este livro aqui foi uma das metas do mês do Halloween, pessoal. Mas estou indo aos pouquinhos, estou retomando as minhas funções aqui no YouTube aos poucos. Um beijão para vocês e até a próxima.